Existe uma sequência ideal dentro do mesmo texto? Olha, eu diria que sim, eu diria que tu reforça. É muito mais importante o início, né? O início é meio que a chave para tudo, assim. Então é importante que no início tu coloque a ideia de uma forma bem clara. Então a ideia que a gente falou, com todos esses pontos aqui, tem que começar com ela e explicar ela. E explicar que durante o vídeo tu vai mostrar mais detalhes sobre ela, mas tu deixar uma parênteses aberta, um parênteses gigante aberto, que a gente chama de promessa do vídeo, né? Tem várias teorias que falam, começa com uma super promessa, ou seja, vai prometer alguma coisa que tu vai resolver dentro daquele vídeo, e essa promessa, ela é o que tu vai, ao longo do vídeo, ir explicando. Essa é uma técnica bem usada, muito usada, mas ela é bem eficiente, porque ela faz com que tu tenha um impacto forte inicial, a pessoa vai se sentir compelida a continuar assistindo, e tão logo tu, ao longo do vídeo, responda essa grande promessa, super relevante, é um conteúdo super relevante. Então eu diria que uma estrutura simples para começar os primeiros conteúdos seria começar com super promessa e ao longo do texto empilhando um monte de... Cada novo argumento que tu traz, tu explica por quê, é bem importante. Essa grande promessa que tem tal ponto. Por que tem tal ponto? Aí tu explica. E a gente vai indo. Até chegar no final, tu deixas ali a pessoa convidada a, se ela te for com alguma dúvida, te mandar um comentário ali no vídeo mesmo para tu responder para ela. Eu diria que essa é uma estrutura super de boa para começar assim. E depois disso, o próprio processo vai te ensinando o que a tua audiência gosta mais e como que tu vai melhorando os roteiros. Quer adicionar algum ponto em relação a isso? Na verdade, eu fiquei na dúvida se ela estava se referindo ao texto do vídeo, ao texto da descrição, ao texto do e-mail. Eu respondi como se fosse roteiro. O roteiro do vídeo, né? Eu respondi como se fosse roteiro do vídeo, não sei se era bem essa pergunta. Porque depende, né? Depende de qual é o teu objetivo, depende de qual... A gente defende basicamente duas estratégias, né? De conteúdo. A primeira é uma estratégia de conteúdo de criação de marca. Então é com conteúdo puro. Isso que eu acho que o Henrique respondeu, né? Você começa com a super promessa e aí você vai entregando. Na verdade, na minha opinião, quanto mais gatilhos você colocar, melhor. Então se contar uma história é um gatilho, se você colocar os porquês é outro gatilho, se você colocar especificidade é outro gatilho, se você criar uma antecipação é outro gatilho, se você... Enfim, e aí um gatilho ele vai intensificando o outro. Quanto mais gatilhos você puder usar numa comunicação, melhor. Obviamente para não ficar muito apelativo, não ficar, sabe, aquela venda, aquela comunicação comercial, mas que seja realmente uma coisa mais fluida. Uma dica prática que eu daria para vocês e que a gente usa é sempre testa. Vai testando, por exemplo, há um tempo atrás, quando eu comecei, eu escrevia, tipo, hoje eu vou testar o gatilho mental da Nanã, sabe? Tipo, hoje eu vou testar o gatilho tal. E aí com o tempo é o que o Henrique falou, ele vai ficando medular, entendeu? Só responder aqui a outra aluna nossa, Socorro, tá perguntando, para quem tá começando, qual o tempo ideal dos vídeos e a constância? Pode ser inicialmente semanal? Como é que você tem recomendado lá? Basicamente a gente trabalha muito junto, né? A metodologia da Content com o CVM e tal. Depende muito do quanto que tu podes receber e, digamos assim, dar vazão em relação aos clientes que tu vai estar captando, né, com esse conteúdo, assim. Quando tu consegues dar vazão a muitos clientes ao mesmo tempo, tu pode fazer mais conteúdo. Agora, no caso de ter um negócio presencial, que a maioria dos médicos aqui acontece, e tu ter que, por exemplo, marcando agenda, pessoas para irem colocando seus horários e enchendo uma agenda, por exemplo, eu não recomendo uma frequência maior do que um vídeo longo por semana. Aí quando eu falo um vídeo longo, é um vídeo de mais ou menos meia hora. E aí o que tu faz? Tu pega este vídeo longo e pega pequenos trechos deste mesmo vídeo, coloca dentro dessa mesma semana. E aí tu completa, aí tu pode pegar tantos trechos quanto tu quiser desse vídeo. O tempo que tu levar para gravar, tu prepara ele e grava um vídeo longo já, de meia hora, uma hora, o tempo que tu conseguir gravar, que não fique chato. E aí tu pega depois pequenos pedaços desse vídeo para complementar o restante do conteúdo. Mas um vídeo longo por semana eu diria que é suficiente, mais do que suficiente para começar. Show de bola. A gente tem recomendado pelo menos 3 vídeos por semana no feed, né? O Stories, né? O Stories também, ele tem... Cada vez mais a gente tem recebido feedback sobre o Stories. O Stories é muito poderoso. E o legal do Stories é que fica 24 horas, então... Quem tem vergonha... Eu vejo, assim, o Stories muito uma ferramenta forte de engajamento e de coletar feedback sobre o que tu está fazendo. Então, por exemplo, o que tu tá achando dos conteúdos? Qual que é a tua maior dúvida? E aí, essas respostinhas, elas valem ouro, porque isso vai te dar os inputs que tu precisa, né? As entradas mentais que tu precisa para bolar outros conteúdos que sejam feedbacks ali. Agora... Eu diria que o Stories é uma ferramenta dentro dessa estratégia, mas ele não é tão poderoso quanto um vídeo de meia hora que uma pessoa assiste. Porque tu pensa assim, né, Sidney? A probabilidade de uma pessoa assistir um vídeo de meia hora sobre diabetes, ter diabetes é muito grande. Ou ter alguém na família que tem diabetes é muito grande. Hoje em dia, como tu tens como medir
as pessoas que estão assistindo teus vídeos até o final e fazer marketing só para elas depois, basicamente tu tem um filtro natural, que são os conteúdos longos. Quanto mais longo o teu conteúdo, melhor a qualidade do teu filtro. Menos pó de café que não é para passar, vai passar por ele, né? Vai ficar um café de melhor qualidade. Ou seja, então o conteúdo longo ele serve como um filtro de boa qualidade, né? Eu gosto sempre de usar a analogia do filtro, assim, quando eu penso em conteúdos longos. Show. E eu acabei falando de 2 estratégias e falei só de uma, né? Então a primeira estratégia é de construção de marca, então conteúdo puro. A segunda estratégia é quando você já cria esses públicos que o Henrique falou, são pessoas que viram seus vídeos, visitaram seus sites, se envolveram, né, com alguma publicação sua, você consegue fazer publicações direcionadas para elas. Ou você pode fazer, por exemplo, você pode pegar o melhor vídeo e mandar para elas e colocar um Saiba Mais direcionando para o seu WhatsApp, o WhatsApp da secretária, ou você pode fazer um vídeo de convite mesmo. Você pode fazer um vídeo de convite para a pessoa conhecer a sua clínica, conhecer o seu consultório. Quando você, por exemplo, estiver fazendo, sei lá, você acabou de estruturar o seu programa de acompanhamento, você acabou de reestruturar os fluxos na sua clínica, você criou uma coisa nova, fala para as pessoas. E aí existe uma proporção para isso, né? O grande erro é que a maioria dos colegas, por não saber disso, a proporção que eles fazem é, de cada 10 posts que eles fazem chamando para as pessoas, eles fazem 10 posts chamando para a pessoa e faz um de conteúdo puro. E é o contrário, tipo, 9 posts de conteúdo puro e um chamando a pessoa. E esse chamando não é para todo mundo, não é para qualquer um, são para as pessoas que estão mais engajadas com o seu conteúdo. Aí é onde entra o A da assertividade, lá do tráfego, né, das ferramentas de tráfego. Então, quando você tem um conteúdo que é muito relevante, quando você mostra ele para as pessoas certas e você faz isso de forma consistente, essa é a fórmula, se é que existe uma fórmula, né? Mas é a fórmula que a gente acredita, que a gente tem usado para transformar nossos alunos, nossos médicos, autoridades nas suas cidades, nas suas regiões. Obviamente, não é de uma hora para outra, tá? Não é começou agora, no primeiro mês, no segundo mês a agenda está lotada, não é assim. Assim como tudo na vida exige tempo. Na maioria das vezes, a gente quer criar uma empresa, né, Henrique? Quer que no primeiro mês ela esteja faturando, né? Não. A gente, tanto o Henrique, quanto eu, quanto o Silan, a gente está no nível de maturidade, graças a Deus, que a gente sabe que a content, ela vai ter o tempo dela, né? Que a gente não vai ficar abrindo, estamos aqui abertos para novos clientes, não. A gente está entregando o nosso melhor para os nossos que a gente já tem e vai filtrar, né, o tipo de cliente que a gente quer. E assim como é o CVM também. Todo dia a gente recebe no direct, eu quero inscrição, mentoria, mesma coisa. Eu queria uma mentoria, uma consultoria. Não, a gente não está nesse jogo de ganhar dinheiro, sabe, a todo custo. A gente está no jogo de criar autoridade. E a autoridade, só para colar aqui com o que a gente está falando, ela está atrelada a você gerar transformação nas pessoas. Gerar, realmente você entregar o que você promete. De que adianta você fazer um ótimo marketing, tem uma ótima copy, aí o paciente chega lá na tua consulta e aí você fala, diga, tá aqui. De nada adianta o teu marketing. De nada essa até uma dica bem pontual, bem legal, assim, pra quando tu fores gerar o teu conteúdo aí, não tu, tô falando tu, a pessoa que estiver assistindo, né? E é o seguinte, tu tem alguma coisa que tu geralmente fala no início ou no final da consulta, a forma como te apresenta pra pessoa, é uma pequena dica isso, né? Olá, tudo bueno? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul eu falaria assim, né? Então quando eu faço algum vídeo aqui, eu sempre uso a minha linguagem, a forma como eu falo na segunda pessoa. Tudo que eu escrevo onde eu escrevo copy pra mim mesmo às vezes, eu sempre escrevo na segunda pessoa, porque eu falo na segunda pessoa. Então fica estranho de eu falar você, porque vai soar artificial, eu vou falar você no vídeo, aí tu vai conversar comigo depois e eu vou falar na segunda pessoa contigo. Se tu tens um bordão que tu geralmente usa, então tá, melhor aí, um abraço, sei lá, que tu fala isso no final da consulta, traz isso pra... Tem uma aluna nossa que fala assim, nunca é tarde pra melhorar. Então traz isso pro vídeo, porque quando a pessoa ouvir tu falando isso no vídeo, ela for contigo na clínica e ouvir tu falando exatamente a mesma coisa, ela vai, digamos assim, aquilo dentro lá, no fundo da mente da pessoa vai meio que falar, cara, toda hora que eu precisar vir no doutor vai ser nessa pessoa, porque esse é um cara autêntico, é uma pessoa que tá lá na rede, é a mesma coisa que tá aqui comigo, assim, é a mesma pessoa. E aí quando a gente pensa em produzir conteúdo, a gente pensa, vou ter que comprar uma câmera muito chique, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Não, cara, tá pegando o celular, tá gravando, escrevendo no quadro aqui. É isso aí, entendeu? Eu sou assim mesmo. A única coisa que eu não tava antes é botar essa camisa, mas fora isso eu tô exatamente como eu tava em casa antes. Então é isso, sabe? Não é uma super produção, assim, é uma coisa que é autêntica, né? Isso que dá essa sinceridade no conteúdo. Acho que o conteúdo sincero é uma coisa... A principal dica de copy eu acho que é essa, né? Seja sincero, né? É aquilo que a gente falou antes, né? A melhor copy é aquela que nem parece copy.